esposa de Isaac, Deus fez nascer Esaú e Jacó. Quando o povo de Deus precisava de uma libertação do jugo do inimigo, do ventre estéril da esposa de Manoá, Deus fez nascer Sansão. E quando Deus precisou de um avivamento no meio do seu povo, do ventre estéril de Ana, esposa de Eucana, Deus fez nascer Samuel. Quando Deus precisou da voz que clama no deserto, do ventre estéril de Isabel, esposa de Zacarias, que era prima de Maria, Deus fez nascer João Batista. Mas quando Deus quis salvar o mundo, não foi de um ventre estéril. O profeta Isaías falou: eis que a virgem conceberá, e darás à luz a um varão, e o seu nome será Emanuel, Deus conosco. Então nós, como igreja do Senhor, independente da quantidade de pessoas que estejam reunidas buscando o teu nome, o Senhor está no meio, porque é um Deus que não mudou. Os milagres ainda acontecem. Então, no nome de Jesus, Deus vai realizar o impossível, a sua obra aqui na noite deste dia. Eu fui convidado para ministrar a palavra do Senhor, então eu quero... Pode falar. Pode ser. Obrigado, pastora. Então eu quero convidar, pastor Ivan, vamos abrir a Bíblia no texto já para a mensagem. Nós temos até que hora, pastora? Aqui, agora? 9 horas. Amém. São 20 horas agora. No segundo livro de Crônicas, capítulo 20. Segundo livro de Crônicas, capítulo 20, do versículo 1 em diante. Como nós temos um pouco de tempo, nós vamos ler vários versículos. E Deus plantou uma mensagem no meu coração. E com certeza essa mensagem vai falar no coração da pastora Vanilda. O tema da mensagem é: a oração é a chave. A oração é a chave. Quando nós falamos de chave, isto vem à nossa mente um objeto que abre alguma coisa. Abre uma porta, abre um cofre. Não é? Então a chave é uma forma, é um instrumento para abertura. E nesta noite nós vamos falar que a oração é a chave que move a mão de Deus. Segundo Crônicas, capítulo 20, segundo livro de Crônicas, capítulo 20. É muito comum, às vezes, como eu sou professor de teologia, eu já ouvi muitos pastores falar assim: como abrir segunda Crônicas? Não é segunda, porque Crônicas não é carta, é livro, está no masculino. Então é segundo Crônicas. Eu já ouvi pessoas falar assim: vamos abrir em 2 Coríntios. Não é segunda, porque é carta. Então quando é carta está no feminino, quando é livro está no masculino. Então o segundo livro de Crônicas, capítulo 20, do versículo 1 em diante, que diz assim. Eu estarei lendo aqui na versão Almeida Corrigida Fiel, mas existem várias versões no português. Tem a versão ARC, Almeida Revista Corrigida, tem a versão ARA, Almeida Revista Atualizada, tem a versão da linguagem de hoje. Então eu gosto muito de ler a versão ACF, Almeida Corrigida Fiel, porque está mais fiel ao original. Por isso que eu gosto muito das Bíblias da versão ACF, Almeida Corrigida Fiel. Mas você acompanha a segunda versão que você tem em mãos, que diz assim: depois disto, os filhos de Moabe e os filhos de Amon, e com eles alguns dos Neunitas, vieram à peleja contra Josafá. Então vieram alguns e disseram a Josafá: vem contra ti uma grande multidão da além do mar e da Síria, já estão em Hazazon Tamar, que é em Gede. Temeu então Josafá e pôs-se a buscar ao Senhor e apregoou o jejum. Apregoou o quê? Jejum em todo Judá. Judá se ajuntou para pedir socorro ao Senhor. Também de todas as cidades de Judá o povo veio para buscar ao Senhor. O povo veio para quê? Buscar ao Senhor. Pôs-se então Josafá em pé na congregação de Judá e de Jerusalém,
na casa do Senhor diante do átrio novo, e disse: ó Senhor Deus de nossos pais, não és tu Deus nos céus? Tu dominas sobre todos os reinos dos povos, e na tua mão há força e poder, e não há quem te possa resistir. Ó nosso Deus, não lançaste fora os moradores desta terra de diante do teu povo Israel, e não a deste à semente de Abraão, teu amigo, para sempre? Habitaram nela, e nela edificaram um santuário ao teu nome, dizendo: se algum mal nos sobrevier, espada, juízo, peste ou fome, nós nos apresentaremos na tua presença, diante desta casa que leva o teu nome, e clamaremos a ti na nossa angústia, e tu nos ouvirás e livrarás. Mas agora, aqui estão os homens de Amon, de Moabe e do monte Seir, por cujo território não permitiste que os filhos de Israel passassem, quando vinham da terra do Egito, de modo que dele se desviaram e não destruíram. Vê como nos dão o pago, vindo para lançar-nos fora da tua herança que nos fizeste herdar. Ó nosso Deus, não julgarás? Pois em nós não há força perante esta grande multidão que vem contra nós. Não sabemos o que fazer, mas os nossos olhos estão postos no Senhor. Todo Judá estava em pé perante o Senhor, como também as suas crianças, as suas mulheres e os seus filhos. Então veio o Espírito do Senhor no meio da congregação sobre Jaziel, filho de Zacarias, filho de Benaia, filho de Jeiel, filho de Matanias, levita, dos filhos de Asaf, e disse ele: dai ouvidos todo Judá e vós, moradores de Jerusalém, e tu, ó rei Josafá, assim vos diz o Senhor: não temais, nem vos assusteis por causa desta grande multidão, pois a peleja não é vossa, mas de Deus. Amém? Até aqui a leitura dessa palavra. Pode tomar assento, pastor. Amém? Nós sabemos, irmãos e ouvintes da palavra do Senhor, até onde este som de microfone possa alcançar. O nosso Deus, Ele é um Deus que fala, é um Deus que renova, é um Deus que transforma, é um Deus que dá bênçãos, vitórias e alegrias. É o mesmo Deus que, lá naquela ocasião, Ele trouxe um grande livramento para aquele povo. E historicamente falando, aqui está a pessoa do grande rei chamado Josafá. Josafá, traduzindo do hebraico, significa o Senhor tem julgado. Eu quero dizer para você que quando Josafá ele tomou o reinado, após a morte do seu pai chamado Asa, que reinou 41 anos, o rei Asa foi um homem que fez o que era reto diante dos olhos do Senhor e ensinou o seu filho Josafá a servir e a temer ao Senhor. E também os sacerdotes ajudaram muito na criação de Josafá. Então ele foi um jovem, um príncipe que aprendeu da parte de Deus como ser um líder, como temer ao Senhor, como buscar o Senhor nos momentos difíceis e nos momentos de alegria. Então Josafá começou a reinar quando seu pai morreu com 35 anos de idade. Tanto é que o nome Josafá significa o Senhor tem julgado. O pai dele colocou este nome nele, e naquela ocasião dava-se nomes às crianças de acordo com feitos, com acontecimentos que aconteciam na vida pessoal ou na família. Então Deus deu um grande livramento na ocasião do nascimento de Josafá ao rei Asa, e ele colocou o nome do filho, que traduzindo do hebraico Josafá significa o Senhor tem julgado. E quando ele tomou o reinado, era um príncipe, e o pai havia morrido, e tomou o reino como sucessor do seu pai. Ele fez várias reformas em Jerusalém e Judá. Mas por que Jerusalém e Judá? Porque o reino já estava dividido. 10 tribos ficou na divisão com Roboão, e 2 tribos, Benjamim e Judá, ficou com o outro descendente de Salomão. Então foi nessa descendência Jerusalém